O Santos tem a segunda maior folha salarial do Brasil. Sim, você não ouviu errado. O Santos simplesmente tem 37 milhões de reais de folha salarial, perdendo apenas para o Flamengo. O Santos paga mais para o seu elenco do que Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e todos os outros clubes do país. Obviamente que a gente tem muito disso, né, por responsabilidade do Neymar, mas a gente não pode negar que investimento exige resultado e até agora a gente não teve esse resultado em campo e esse é o grande problema, como eu disse, por exemplo, no último vídeo. Vamos aqui trazer os números, a gente tem agora finalmente os resultados, né, do Santos nesse primeiro trimestre. Vamos trazer aqui bastante os números para a gente debater sobre tudo isso e trazer também as outras folhas dos outros clubes para a gente ter um comparativo, não só de despesa, mas também de desempenho. Faz o seguinte, se inscreve no canal Oriente Santista, clica no botão de se inscrever, clica no like também e põe a sua opinião nos comentários sobre esses valores, sobre o Santos pagar 34,7, não 37, 34 milhões por mês para o elenco num todo. Obviamente que a maior parte é do Neymar, mas ainda assim são 34 milhões para o elenco do Santos hoje. Além disso, aqui na descrição tem o link da FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Oriente Santista. Vocês têm visitado bastante o link aqui que eu coloco na descrição, isso ajuda bastante aqui o canal. Vai lá, nem que você clique rapidinho aqui só para contar o clique, dá uma olhadinha na FUT Fanatics, tem tudo que é produto oficial de clubes, não só do Santos, mas de material esportivo, tudo que você quiser, vai lá no site da FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Oriente Santista. Clica no link aqui na descrição e dá uma olhadinha lá. Se quiser comprar uma camisa igual essa aqui, ó, nova do Santos, com o detalhe das escadarias aqui do Monte Serra, vai lá na FUT Fanatics, tem a camisa azul, a branca, a listrada, tudo que você quiser tem lá. É só clicar no link aqui embaixo que vai lá direto para o site da FUT Fanatics. Bom, eu vou trazer na tela para vocês, principalmente aqui, a matéria que saiu aqui no GE, que foi logo após a reunião, tá? Trazendo aqui, opa, cadê a tela aqui que eu deixei pronta e ela sumiu. Tá aqui a tela para vocês. Santos registra déficit de 37,4, foi isso que me confundiu. A folha é 34 e o déficit é de 37. No primeiro trimestre com o Neymar. É muito importante a gente dizer que o Santos registrar déficit de 37,4 com as dívidas registradas não quer dizer que o Santos pagou alguns valores e recebeu outros e no fim ficou devendo 37. Isso quer dizer que foram registradas dívidas no Santos e registrados valores que o Santos ainda vai receber. E num saldo de negócios nesses 3 meses, o Santos ficou com um saldo negativo de 37, mas não necessariamente saiu o valor da conta do Santos e entrou o valor na conta do Santos. Muita gente confunde o que é o déficit, o que é o superávit, com de fato um extrato bancário, por exemplo. Isso não é um extrato bancário, é o registro do balancete, registro do exercício dos 3 primeiros meses, tá? O clube aumenta receitas, mas também eleva despesas com folha de pagamento chegando a 34 milhões entre salários e direitos de imagem. Depois eu vou trazer para vocês também uma matéria do Lance, tá? Que traz no mês passado, em junho, as folhas salariais dos clubes. Nessa matéria não tem a folha do Santos, porque eles fazem um comparativo dos clubes da Série A que estavam no ano passado com os clubes também, esses mesmos clubes agora em 2025. E o Santos ano passado estava na Série B, né? No primeiro relatório contábil que abrange a contratação de Neymar, o Santos registrou aumento nas receitas, chegando a 174,9 milhões arrecadados. O Santos arrecadou esse valor, ou seja, recebeu ou ainda vai receber. Registrou que nos negócios fechados, nesses 3 meses, esse é o valor que o Santos teria para entrar no caixa ou já entraram boa parte desse valor, mas que acabou também tendo um valor maior para pagar, que registra aí uma diferença de 37,4 milhões, tá? Na previsão orçamentária, no início do ano, ainda sem a contratação do Neymar, o Santos registrava uma previsão de déficit de 23
1.260 mil, ou seja, o Santos teve um aumento no seu déficit depois da contratação do Neymar, ou seja, sem o Neymar o Santos previa que teria um problema aí de 23 milhões negativos. Com o Neymar subiu para 37, uma diferença aí de 14, mais ou menos aí arredondando para vocês, tá? De janeiro a março, receita de 174, sendo que a previsão era de 120, ou seja, o Santos elevou, né, em 43% o que previa receber. Porém, o Santos também previa um gasto de 93, mas gastou 154, uma alta de 66. E aí tá a diferença do porquê o Santos teve esse déficit tão alto e porquê na previsão teve um aumento, tá? Isso envolve tudo, tá? Imagem de atleta, despesa de jogos, viagens e todo o restante, tá? Nesse ano, a folha salarial do elenco profissional começou em 10 milhões. Folha essa que era a maior da história da Série B de todos os tempos. Nenhum time chegou, né, no fim da Série B com uma folha desse tamanho. O Santos bateu todos os recordes, né? E subiu para 34 em fevereiro com a chegada de Neymar. Temos aqui 10 milhões, subindo para 34, um aumento de 24 milhões de um mês para o outro. Será que aqueles valores ali próximo a 21 milhões, que foram vazados pelo UOL com o Rodolfo e também o Pedro, será que realmente estavam tão errados assim como muita gente disse? O balancete mostra que não, que realmente era verdade e que tudo aquilo que foi vazado era real. Não à toa, Neymar e sua família falaram que incomodaram, né, os vazamentos e que iam apurar internamente o que aconteceu. Então, de fato, os valores são reais. Não tentem modificar a realidade. Em março, o Santos gastou 34 com o pagamento dos atletas, foram 12 em salários de carteira e 21 em direitos de imagem. Isso é completamente normal, mas a folha abrange tudo isso junto, não tem separação. Se ficar devendo direito de imagem, o jogador tem direito a romper o contrato como salário normal. Faz tudo parte de uma coisa só, tá? Só o camisa 10, o Neymar, possui um salário em carteira de 4 milhões e ainda tem direito a 75% dos valores de todos os patrocínios fechados, tá? Em 31 de janeiro, com o clube precisando garantir o pagamento mínimo de 85 milhões por direitos, ou seja, também tem esse valor mínimo. Era um mínimo, não ia receber menos do que isso, segundo lá o contrato que foi vazado pelo Rodolfo, tá? No novo contrato assinado com o craque, o Santos repactuou a dívida, estendendo o prazo de pagamento de 85 milhões até dezembro de 26. Ou seja, como eu falei, a dívida foi registrada nesses 6 primeiros meses, porque faz parte desse período, mas esse valor vai ser pago depois. Ou seja, não é porque foi registrado agora esse valor negativo que ele saiu da conta. Só vai sair mais tarde. Tá? Assim como a rescisão com caixinha. O Santos registrou, né, nos outros 3 primeiros meses, que foi depois de março, né? Então, nesse próximo balancete que sair, de abril a junho, a gente vai ter lá registrado a multa do caixinha. Mas essa multa ainda não foi paga, só vai sair da conta do Santos lá na frente. O transfer ban do Baço. Se o Santos pagar agora, isso não vai ser registrado como dívida agora. Foi registrado lá atrás, quando ele foi contratado, ainda na gestão Rueda. Então tem uma diferença entre registrar a dívida no balancete, como foi feito, e o pagamento da dívida quando sai o dinheiro da conta do Santos, tá? O relatório do Conselho Fiscal sobre o primeiro trimestre, apresentado nesta segunda-feira ao Conselho Deliberativo, recomenda maior rigor no controle de gastos e receitas, com consequente adequação ao déficit previsto na peça orçamentária. Ou seja, o Conselho Fiscal falou: faz o seguinte, controla o bolso, controla os gastos e lembra que você falou para mim que ia gastar um X e está gastando 2, 3, está totalmente desequilibrado. É melhor começar a ficar atento em relação a isso para não fechar o ano com um problema muito maior onde as contas podem ser reprovadas. E aí existe um problema dentro do Santos para o Marcelo Teixeira, podendo até não se candidatar mais a presidente, tá? O Santos vive delicada situação financeira em 24, aí tem toda a situação aqui, né, do ano passado, com um déficit de 105 milhões e chegou a um total de 977 milhões, ou seja, o Santos deve passar de 1 bilhão aí nesse ano, tá?
O cenário é desafiador, aqui está resumindo a situação do Arouca, né, em relação à FIFA para evitar o transfer ban. Vamos à matéria do Lance, trazendo as maiores folhas salariais do país para a gente fazer um comparativo. Lembrando que aqui a gente mostra que está em 34 milhões a folha do Santos, tá? Aqui no Lance, tudo aponta clubes com os maiores salários do Brasil. Veja o ranking, tá? E tá aqui, ó, no ranking tem o Flamengo como líder, e aí eu vou falar para vocês o gasto anual, 605 milhões de gasto anual. O que a gente tem que fazer para entender a folha? Uma conta meio que de padaria, mas 605 dividido por 13, por causa de 13º, a gente tem um total de 46 milhões. É a maior folha do país, a do Flamengo com 46. Depois a gente tem a do São Paulo com 452 divididos aqui por 13, que vai cair para os mesmos 34 do Santos, 34 milhões também, assim como o Santos, o que também é uma folha muito alta para o desempenho do São Paulo nesse ano. Depois a gente tem o Corinthians com 429 dividido por 13, que dá 33 milhões, 1 milhão a menos que o Santos, e depois, só depois, o Palmeiras com 424 milhões, dividido por 13 com 32. Ou seja, Palmeiras tem 32, Corinthians e São Paulo o Corinthians tem 33 e o Santos e São Paulo 34. Essas são as maiores folhas do país. Você acha que o rendimento do Santos em campo condiz com esse gasto? Eu acho que não. E agora a gente vai partir aqui para a nossa conversa sobre esses números aí do Santos, né, na folha salarial e todo esse valor, né, de 37 milhões de déficit e 34 milhões de salários de direito de imagem. A gente vai debater, eu quero a sua opinião aqui. Também faça o seguinte, como eu recomendei no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa o like, põe a sua opinião. Assim, ajuda muito, tá? Você colocar a sua opinião aqui nos comentários, porque a gente vai entendendo também qual que é a visão do torcedor em relação a tudo isso, tá? Só para não passar em branco, tem também uma parte aqui da Trivela que trouxe também, né, esse vazamento, mas também tem uma tabela que é importante a gente olhar aqui também e faz também uma citação da parte do Estatuto do Santos, tá? Trazendo aqui primeiro a tabela, né? Ó, dá uma olhadinha aqui em janeiro, a gente teve esse valor de direito de imagem e salários, tá? Então, eram 3 milhões de direito de imagem, mais 7 de salário, que dava total de 10. E aí, de fevereiro para frente, subiu para esse valor aqui. Dá uma olhadinha na diferença de direito de imagem, tá? De 3 para 21, ou seja, tem 18, mais ou menos 18 milhões de diferença aqui, porque tem a diferença também de 900 para 400, vai dar mais ou menos ali 18 milhões de diferença de direitos de imagem. Como o Neymar tem 4 milhões em carteira, 4 mais 18 vai para 22, tirando os quebrados ali, vai cair para os 21, que é o valor de fato que foi vazado pelo Rodolfo e pelo UOL. Ou seja, os números batem exatamente como foi vazado naquela matéria do UOL. E aí tem aqui uma parte importante, né, do artigo 87, o 4º parágrafo, que diz: enquanto o Santos estiver aderente ao programa de parcelamento fiscal previsto na lei tal, as despesas totais do Santos com a folha de pagamento e os valores de direitos de imagem dos atletas profissionais não poderão superar 80% da receita bruta anual que tenha origem nas atividades do referido futebol profissional durante o mesmo período. As despesas deverão ser controladas para impedir que o Santos tenha, ao final de cada exercício social, déficit superior a 5% da receita bruta apurada no ano anterior. Diante do que consta tudo, existe margem para outra interpretação. Afinal, de acordo com o relatório, o Santos excedeu 82% da renda bruta com o futebol profissional. No documento, inclusive, o órgão informa que o gasto não pode exceder 85%. Porém, o estatuto, como escrito acima, aponta para 80%. Tem uma divergência e o Santos está naquela margem de erro para interpretações. E aí, aquele negócio, né? Depende de como o conselho vai olhar para poder avaliar o desempenho de Marcelo Teixeira. Bom, como eu disse no vídeo anterior, eu falei para vocês que a gente estava passando um recado bastante perigoso, né, para os dirigentes brasileiros, que não importava o que você faria dentro da sua gestão, mesmo que se envolvesse, como Augusto Melo, com a parte criminal, a parte policial, não importava o que você faria, nem que desviasse dinheiro de dentro do clube, ou que comprasse poder,
mudasse estatuto para atingir presidência, como fez a Leila, por exemplo, ou até o próprio Marcelo Teixeira, lá atrás, nos anos 2000, mudando o estatuto para ficar se reelegendo consequentemente. Não importa o que você faz internamente, desde que o campo responda e tenha rendimento. O Marcelo Teixeira fez isso lá atrás. Fez o que ele quis, colocou dinheiro dele dentro do clube, mudou o estatuto para se reeleger, fez parcerias duvidosas. Lembra como chegaram Michael Jackson, Quinones, Trípode e outros jogadores naquela época? Lembra da parceria com a Diz, que foi fechada pelo Marcelo Teixeira? Não importa o que você faz internamente, desde que no fim você vença com títulos, como foi o Brasileiro de 2002 e 2004, como foi o Paulista de 6 e 7. Ou até colocar aquela marca de fui eu que mantive o Neymar no Santos, quando ele foi até o Santiago Bernabéu, foram até o Real Madrid, eu paguei o primeiro milhão da família de Neymar. E por isso Neymar é ídolo até hoje do Santos. Não importa o que você faça internamente, desde que você dê resultado em campo. E eu acho que o Marcelo Teixeira sabe e está se comportando exatamente dessa forma. Eu fiz o alerta para vocês no vídeo anterior. Nem todo mundo assistiu, porque é um vídeo chato de assistir, né? Quando você fala de parte interna, política ou orçamento. Mas aqui está exatamente a prova do que eu falei no vídeo anterior. É exatamente sobre isso. Passar o recado de que pode fazer o que quiser é dar liberdade para você ter um déficit desse tamanho, com 37 milhões em um trimestre. São 10 milhões, mais de 10, 16 milhões, 13, desculpa, 13 milhões por mês de déficit. 13 milhões por mês. Vai chegar no fim do ano, vai bater mais de 150 milhões de déficit em um ano. Em 3 anos de gestão, em 3 anos, é quase meio bilhão. Mas passar o recado de que faça o que quiser, o que importa é o campo, é dar liberdade para essa situação. Ah, o Neymar chegou, o Neymar renovou, tá tudo certo. Pode pagar o quanto for, pode fechar o contrato que for, o que importa é que o Neymar renovou. O que importa é que é o Marcelo Teixeira que é o presidente, não temos mais um aventureiro. O recado perigoso que eu falei no vídeo passado, onde o Augusto Melo tinha uma rejeição menor do que a do Teixeira, era exatamente sobre isso. Não ter uma rejeição para o Teixeira enquanto ele chegou na final do Paulista e foi campeão da Série B é dar liberdade para esse tipo de situação. O relatório é extremamente perigoso, dá liberdade, por exemplo, para esse ano, que eu acredito que o Kleber Xavier vai colocar o time nos trilhos, que o Neymar vai começar a jogar e vai ter rendimento em campo, o Santos pode chegar, por exemplo, em 10º no Brasileiro e vão falar, tá vendo? Foi mais barato ter um déficit de 150 milhões do ano do que para cair para a Série B, perdendo direito de televisivo, perdendo direito em relação ao valor pago pela competição, não classificar para uma Copa do Brasil como aconteceu com o Rueda. Tudo isso vai ser a narrativa. Era melhor gastar tudo isso do que cair para a Série B. Mais uma vez, tudo que eu falei no vídeo passado está sendo demonstrado aqui. Faça o que quiser, desde que no fim o campo responda. Esse é o recado que a gente passa e é essa a consequência que a gente tem. Nada seria mais espetacular do que sair esses números um dia depois do vídeo que eu fiz ontem para vocês. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, põe a sua opinião, eu quero ouvir o que você tem para falar, principalmente em relação a esses números. Fique esperto, não caia em narrativas e tentem camuflar. Ah, mas a folha salarial é menor. Quanto que dá de folha salarial? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Folha salarial. Aqui, ó. São 12 milhões de folha. 34 são de direito de imagem. Tem muita calma com narrativas. O valor é total. Se atrasar direito de imagem, o cara rompe o contrato, vai embora e tem que pagar o contrato integral. O salário hoje, pela lei, é direito de imagem mais salário. CLT. Então não cai em narrativa diferente. É só uma tentativa de camuflar e tentar defender o nosso querido presidente Marcelo Teixeira. Se inscreve aqui no canal e deixa o like e põe a sua opinião, que eu quero saber o que você tem para dizer. Estamos chegando perto dos 11 mil inscritos. Obrigado a você que está chegando agora. Clica no link aqui da FUT Fanatics e compartilha esse vídeo para ajudar no engajamento. Um abraço. Tchau, tchau.